Desde pequena, eu sempre me imaginei chegando no Japão. Entrando naqueles templos, e comendo de hashi, comendo lamen, aquele arroz empapado, amassado, mochi, participar dos eventos culturais. Eu sempre me imaginei fazendo isso. E eu gostaria de te explicar hoje nesse vídeo o porquê desse sonho, porquê dessa cultura entre tantas outras, por que necessariamente o Japão. Eu cresci com a minha mãe e com meus irmãos, eu perdi meu pai muito cedo e por conta disso eu ficava a maior parte do tempo em casa sozinha porque meus irmãos, entre 14 e 12 anos, que foi a época em que meu pai faleceu, eles tinham, entre essa idade, eles começaram a trabalhar para ajudar minha mãe trabalhava em tempo integral para que pudesse nos sustentar, dar uma vida um pouco melhor após esse momento tão difícil que foi o falecimento do meu pai. Na parte da tarde, em que eu chegava do colégio, eu ficava sozinha. E nesse período, eu sempre fui uma garota com uma imaginação muito fértil. Então eu me lembro que eu gostava muito de desenhar e de escrever histórias. E as minhas histórias eram tão fantasiosas que me levavam simplesmente para um outro patamar, outro mundo. E isso aí era em torno de 7, 8 anos, eu já ficava sozinha em casa, porque minha mãe precisava trabalhar e meus irmãos precisavam também trabalhar para ajudar a minha mãe. Então, nesse período eu gostava muito, eu já tinha aprendido a escrever e ler. Eu não lia com tanta frequência como eu leio hoje, mas eu gostava muito de desenhar e de ver animação, de ver anime, né, de ver desenho asiático. Apesar que na época eu não sabia diferenciar o que era anime, de animação ou de desenho asiático, para mim era desenho. Então eu não necessariamente tive um contato com o Japão porque eu não conhecia aquela cultura nos desenhos, mas eu me simpatizava muito com o que passava nas animações. E o anime foi algo que me despertou desde pequena uma essência de liberdade. E como eu já era órfã de pai, eu me via muito parecida com os personagens do anime. Porque geralmente os animes japoneses, eles abordam muito a questão da criança órfã. Aquilo pra mim foi algo que me despertou muito, eu já como criança já consegui entender. Então eu me lembro de tardes, quando de assistir desenho, ou na parte da manhã também, quando no período de férias. Aí nesse período de férias, na parte da manhã, geralmente meus irmãos estavam, um dos meus irmãos trabalhava dia sim, dia não, como porteiro, então eu me lembro que nos dias em que ele não estava trabalhando, nós passávamos a tarde vendo Sakura Card Captors, Hantaro, esses desenhos mais antigos, né, Cavaleiros do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, Dragon Ball, e assim, desde pequena eu sempre tive, eu sempre soube, não sei, alguma coisa dentro de mim sempre dizia que não era aqui, sabe? Eu não sei explicar isso, mas eu sempre fui uma garota muito do longe, muito do longe. As outras crianças da minha idade gostavam de brincar de boneca, gostavam de brincar de panelinha. Como eu fui uma criança que sofreu muito bullying na escola, mas eu fui muito zoada, eu fui muito chacotada e por conta das animações, isso fazia de mim alguma coisa dentro de mim fazia mais forte, eu ficava mais forte. Eu me lembro que teve uma vez que eu fui pro colégio, eu assistia muito Cavaleiros do Zodíaco e tinha aquelas coisas que o Seiya colocava na cabeça e no braço, e quando ele fazia aquilo ele se sentia muito mais forte. E teve um dia que eu fui muito zoada no colégio, e eu simplesmente peguei, enfaixei um pano em casa e coloquei nos pulsos e botei na cabeça. E eu fui me sentindo super forte pro colégio, mas mal sabia eu que eu fui mais zoada ainda do que eu já era zoada antes, mas eu me sentia mais forte, então isso foi importante pra mim. E com o tempo eu fui crescendo, peguei uma fixação muito grande pelo Japão, porque de alguma forma eu achava que eu estava interligada com ele e que de alguma forma eu conhecia esse país mais do que eu podia imaginar.
Então eu comecei a conhecer os costumes, a cultura, a forma de pensar, a forma de agir, e eu comecei a ficar muito interessada. E isso surgiu lá entre os meus 8 e 9 anos de idade. E eu comecei a ficar muito apaixonada pela cultura deles, pela forma que eles tinham de tratar as pessoas, sempre com muita gentileza. Sempre os idosos eram pessoas que eram, não, são até hoje pessoas muito respeitadas no Japão, e me entristece muito ver que aqui no Brasil não é sempre assim. E eu comecei a pegar uma fixação muito grande pelo Japão, até o dia que eu falei assim, eu tinha 12 anos, eu não me esqueço disso. Eu vou juntar um dinheiro e com 18 anos eu vou pro Japão. E aí eu peguei uma lata de ninho, né? Não era ninho, né? Porque na época não tinha dinheiro para comprar ninho, né? Mas era uma lata de leite na época, e eu fechei ela e escrevi assim: viagem pro Japão. E eu começava a botar dinheiro naquela latinha, porém, como eu era uma adolescente, nem adolescente, eu era uma criança, eu pegava o dinheiro todo final de semana e comprava de bala, biscoito. Um belo dia, minha mãe, ela olhou a latinha, né? E ela, às vezes, ia lá, botava 50 centavos, colocava R$ 1 quando dava. E ela ficou sem entender muito o porquê do meu sonho pro Japão. Por que necessariamente o Japão, já que as crianças da minha época diziam que queriam para Disney, diziam que queria ir para os Estados Unidos, por que necessariamente eu queria ir para o Japão? E eu não tinha muito contato com outras crianças que gostassem tanto de anime como eu. Depois que eu cresci, depois de mais velha, que eu comecei a frequentar festival, que eu tive contato com essas pessoas da minha era também, da minha época. Então, foi bem depois, né, que eu comecei a ter o contato. Então, assim, surgiu esse sonho a partir daí. A partir do momento que eu escrevi uma história e que eu tinha colocado o nome da personagem como Kyoto, que era uma capital do Japão, e eu achei que eu tinha realmente um vínculo com o Japão. E desde daí, eu me lembro que foi aos 8 anos, eu comecei a ficar muito apaixonada pela cultura. E quando eu completei 17 anos, eu comecei a estudar a língua japonesa pela internet mesmo, que era o que me trazia um pouco mais que era o que fazia eu poder estudar na época, porque na época eu não tinha dinheiro, nem hoje eu tenho, mas na época eu tinha muito menos do que eu tenho hoje. Então eu não tinha condições de estudar japonês. E o Japão, ele começou a ser um pouco mais visto pela sociedade nos dias de hoje, né? Eu acho que as pessoas até que são fãs de K-pop hoje confundem um pouco as culturas, então acaba que as pessoas conhecem a Coreia pensando que é o Japão, conhecem o Japão pensando que é a Coreia, e os doramas trouxeram também, atingir um outro público, um público mais jovem de hoje. E foi daí que começou a surgir o meu sonho pelo Japão. Porém, o dinheiro que eu estava juntando no potinho para ir para o Japão não deu certo, não rolou, eu não consegui juntar o suficiente. E eu não consegui ir para o Japão aos 18 anos, que era os meus planos. Depois dos 18 anos eu mudei algumas coisas na minha vida, eu tive meu primeiro namorado, isso mudou também algumas coisas dos meus ideais. A minha vida, ela fez assim. E eu saí muito do meu caminho, dos meus planos que eu tinha. E para voltar foi um pouco complicado, para voltar a mim, a perceber que eu tinha necessidade de buscar a mim mesma primeiramente. Então passaram-se o quê? 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 8 anos. 8 anos, hoje eu tenho 26 anos, ainda não fui pro Japão. E só que em 2019, por mais que tenha sido um ano muito difícil para mim, é um ano também de uma descoberta muito nova. Eu mesmo morando no Brasil, mesmo morando no Rio, que é muito perto de São Paulo, mesmo sabendo que São Paulo é a maior colônia japonesa, eu nunca tinha ido para o Japão, eu nunca tinha ido para São Paulo, eu nunca tinha pego um avião. E eu vou fazer isso pela primeira vez esse ano, eu vou fechar o ano com chave de ouro.
eu vou andar de avião pela primeira vez e eu vou conhecer o bairro da Liberdade e eu vou fazer um vídeo da minha primeira trajetória em rumo a conhecer o Japão. E o meu canal vai ser muito específico referente a isso, mostrando o meu dia comum, como é que é eu morar sozinha, como é que é as dificuldades do dia a dia, até o rumo de chegar ao Japão. E eu tenho muita fé, eu peço que vocês acompanhem esse canal, que eu vou conseguir chegar, a minha meta é de conseguir chegar no Japão antes dos 30 anos, então eu tenho 4 anos para conseguir alcançar isso, e o meu primeiro passo vai ser São Paulo. Tá? Em dezembro eu tô indo para São Paulo, vou conhecer a Liberdade, vou conhecer alguns restaurantes mais da cultura, vou andar de avião pela primeira vez e vou ter um primeiro contato com esse povo, essa cultura mais aqui mesmo no Brasil, e vou trabalhar muito, muito duro para que eu possa chegar brevemente no Japão com essa marca de até 30 anos. E se você gostou da minha história, se você quer acompanhar o meu canal, se você quer conhecer um pouco mais de mim, da Camila, da Japonega, eu peço para que vocês sigam minhas redes sociais. Eu vou deixar aqui o meu Twitter, eu não uso muito Twitter, estou entrando agora no Twitter. O meu Facebook e meu Instagram, eu vou pedir muito para que vocês me sigam lá, me acompanhem lá, porque também é muito importante que quanto mais vocês possam me seguir, dar dicas de como é que chega no Japão, se você já foi lá, de como é que eu posso fazer, do que eu preciso fazer para poder conseguir chegar o mais rápido possível no Japão. Deixa aqui nos comentários, me manda direct, deixa seu like, se inscreva no canal, aperte aí o sininho para sempre que eu tiver vídeo novo no canal você possa estar vendo. E vamos ser amigos? Por favor, vamos ser amigos, me segue lá e me ajuda, que eu preciso chegar no Japão. Gente, muito obrigada por vocês estarem assistindo. Beijo grande e come um miojo.